A pregação do livro de Judas. Começamos semana passada com uma visão geral e hoje nós vamos entrar de fato no texto. O primeiro texto que nós vamos expor se encontra dos versículos 1 a 4 de Judas. A pergunta que talvez fique no ar e é bom a gente relembrar é que Judas é esse. Talvez quando você fale de Judas, o Judas mais famoso das Escrituras, coisa boa não era, né? É Judas Iscariotes. É desse Judas, é esse camarada que nós vamos ler um texto e dizer que é a palavra de Deus? Não. Não é esse Judas. O Judas que nós vamos expor, que nós vamos trabalhar aqui, é o Judas meio-irmão de Tiago, consequentemente meio-irmão de Jesus. Então, ele é irmão de Tiago, né? Irmão inteiro, né? de Tiago e meio-irmão de Jesus. E a gente vai, nesse dia aqui hoje, iniciar a exposição desse livro. A previsão é que ao término do mês de fevereiro, nós já terminemos também o livro de Judas. É um dos menores livros das Escrituras. Ele, ao todo, tem apenas 25 versículos. Nós vamos hoje já expor 4 deles. E como já está na tela aí, para quem está em casa talvez não possa ver, mas o título desse sermão, ou a frase que nós estamos separando aqui no título desse sermão, é bastante pontual. A carta de Judas não é um texto que talvez nos aponte para muitos encorajamentos na vida comum, mas ela aponta para caminhos fundamentais. Não há como a gente conhecer um evangelho que nos abençoa sem termos certeza de que aquilo que estamos vendo é de fato a palavra de Deus. Como é que você pode ter certeza que aquilo que eu estarei pregando, ou que eu agora há pouco estive falando durante as músicas, é de fato a palavra de Deus? Como é que você tem essa certeza se você não conhece? Como é que você tem essa certeza se você não examina? Tem alguém aqui da área bancária? Alguém aqui já trabalhou em banco? 1, 2, ok. Temos alguns especialistas aqui. Eu conheci um rapaz que ele trabalhou em banco por muito tempo. E ele contou para mim que uma das coisas mais complicadas é quando aparece dinheiro falso. Aconteceu com vocês já, pessoal que trabalhou aí? Notas falsas? Como é que você faz para saber que uma nota é falsa? Você verifica porque há um modelo perfeito. A América do Norte lida muito com a situação de quando você pega, por exemplo, aqueles grandes calhamaços de dinheiro, você não procura um dinheiro, fica caracterizado, olhando assim as características de todas as coisas, isso daqui, isso aqui, não. Vamos lá, detalhe por detalhe. Não, eles observam qual é o modelo certo. Eles estudam as notas verdadeiras. Eles se esmeram em conhecer os detalhes do que é verdadeiro. Por quê? Porque qualquer outra nota que cair na mão, que tiver uma letrinha, um desenho, uma coisinha fora do padrão que está moldado na mente deles, aquela nota é falsa. O Evangelho é da mesma forma. A palavra de Deus é da mesma forma. Nesse exato momento, há pessoas pregando um Evangelho, dizendo ser de Jesus, falando coisas que Jesus nunca disse. Dizendo ser palavra de Deus, enquanto Deus nunca lhes deu autorização alguma a falar aquilo que aqueles homens estão dizendo. Como é que nós sabemos que o Evangelho, ou que a palavra, ou que o vídeo que eu vejo nos rios lá, né, da internet, estou passando lá YouTube, Facebook, Instagram, qualquer coisa, aqueles vídeos lá são verdade. Aqueles bom dias que vêm para nós amanhã cedo vai ter. Vai chegar um textinho ali para você, você vai ler e falar assim, nossa, que palavra bonita, que coisa legal. Como é que você tem certeza que aquela palavra que está ali é palavra de Deus? Conhecendo o Evangelho verdadeiro de forma profunda. É impressionante falar sobre isso, porque o contexto aí da carta de Judas é o contexto de uma carta onde o verdadeiro evangelho deve ser defendido contra o ensino falso, ou contra o falso ensino. Por quê? Porque haviam pessoas pegando até mesmo o texto, ou as mensagens, ou as verdades de Deus, e enquanto pregavam, eles distorciam, ou adaptavam, ou suprimiam, quer dizer, tiravam verdadeiros significados, ou acrescentavam coisas que faziam com que aquele evangelho, ou que aquela palavra dita,
talvez fosse mais atrativa, não tão impactante. Durante o louvor, eu estava falando sobre a graça de Deus e a gente sempre lembra que a graça é um favor imerecido de Deus. E é um favor que nos aproxima de Deus de uma forma preciosa, a ponto de nós nunca mais sermos desconectados dele. O problema é quando nós achamos que a graça de Deus me liga a Deus de uma forma final e que eu não preciso fazer mais nada para caminhar com ele. As Escrituras ensinam que uma verdadeira caminhada com Deus exige renúncia. De quem? O que é que Jesus fala mesmo? Aquele que quer, pois, seguir a mim deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo. A primeira renúncia é contra você mesmo. Seus valores, talvez, seus pecados. Isso tem que ser abandonado. E o caminho do Evangelho não é um caminho onde nós estamos sorrindo o tempo todo. Essa semana foi uma semana difícil para mim em algumas áreas. Talvez tenha sido para a sua vida. Houve dias que eu não consegui sorrir muito, não. E ó que eu sou pastor, hein? Tem gente que acha que nós estamos voando. E não é assim a verdade. Sou de carne e osso igual você. Gente. E precisei renunciar a coisas em mim. E você talvez também tenha passado por situações semelhantes em que foi necessário renunciar a coisas de você. E carregar o quê? Uma cruz. A gente tinha uma cruz agora há pouco aqui antes do culto começar. Os irmãos desceram com ela porque nós estamos tendo dificuldade. Tem muita cruz aqui nessa igreja, a gente está tendo dificuldade de espaço às vezes. O que é carregar uma cruz? É algo bacana? Não. É algo difícil. Um dia eu fui transportar essa cruz aqui e por teste, eu quis sentir qual era a sensação dela no meu ombro por alguns instantes. E eu tentei andar com ela aqui no corredor, aqui dentro. Marcou. Doeu. Em alguns instantes. O caminho do Evangelho verdadeiro não é um caminho onde nós estamos sorrindo, alegres e vencedores o tempo inteiro. Pelo contrário, a nossa esperança de vitória final se encontra na eternidade. Mas até lá, nós precisamos negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. E sendo sinceros, esse é o evangelho que está sendo pregado hoje? Na maioria das vezes, nós ouvimos falar sobre um evangelho onde você deve vir como você está. E a Bíblia realmente diz isso. Venha do jeito que você estiver. Pecados, dificuldades, dores, venha, vá a Cristo. Mas ir a Cristo exige renúncia e vai causar transformação. Não é possível ir a Cristo e permanecer o mesmo. Se você está vivendo uma vida onde você imagina estar com Cristo e não houve mudanças no seu íntimo, não houve frutos visíveis, repense. Porque o verdadeiro evangelho aponta que o maior inimigo, talvez, para a nossa caminhada, pelas próprias falas do Senhor Jesus, é: aquele, pois, que quer vir após mim, deve o quê? Negar. Talvez o maior inimigo na nossa caminhada com Deus sejamos nós mesmos. Por isso, irmãos, o verdadeiro evangelho ele tem que ser defendido contra o falso ensino. Porque há muitas pessoas ensinando, talvez, que você não precisa mudar de vida. Abandonar pecados. Buscar uma vida onde você se alimenta de Deus e é transformado pelo poder dele. No dia de hoje nós vamos trabalhar com isso, trabalhar esse texto, os primeiros 4 versículos que vão nos apontar toda essa verdade que é importante. Antes de ler o texto, Judas está escrevendo essa carta como uma carta geral, aberta a todos os crentes de todos os lugares. E a sua ideia, quando ele está expondo esse texto, é fazer um forte alerta contra as doutrinas falsas e os falsos mestres, porque existiam. Lembra o texto de Atos, que nós lemos no começo desse culto de hoje? Atos 20, versículos 28 a 31. O apóstolo Paulo está escrevendo aquele texto para os pastores de Éfeso, uma igreja que o próprio Paulo conhecia, que ele mesmo plantou. Uma igreja que doutrinariamente talvez tinha convicções muito firmes. Mas qual é a fala dele? Tome cuidado, vigiem, porque dentre vocês vão se levantar homens falando coisas erradas,
falsos ensinos e eles vão agir como lobos devoradores. Eu não preciso descrever o que significa isso, né? Essas pessoas seriam pessoas tranquilas e calmas? Não, seriam pessoas que talvez iriam pegar a verdade e a distorcer para fazer heresias, que é uma das palavras que nós vamos começar a usar bastante nos sermões em Judas daqui para frente. Ao mesmo tempo que Judas escreve a carta nesse tom, ele também relata como é que esses falsos mestres são. E ele usa a história de Israel, do povo de Deus, para demonstrar com o que eles se parecem e como eles agem. Falsos mestres nunca ficam quietos. E a principal oposição deles vai ser com a liderança espiritual, principalmente, que são aqueles que estão ensinando o evangelho verdadeiro, e com a verdade de Deus. Eles vão se opor tanto a quem está vivendo ou ensinando, e principalmente contra o ensino que está sendo dito. A carta de Judas vai nos ajudar a entender isso. Lembra que eu falo que todo livro tem uma linha central ou uma frase que a gente tenta resumir para a gente saber do que o livro diz? A grande ideia de Judas é essa aqui, do livro todo. Você quer ler comigo? Pode ser? Vamos lá? A defesa da fé contra o erro requer conhecimento verdadeiro dos desígnios de Deus para com a verdade, para com os hereges e para com os deveres dos crentes expostos a ensinos falsos. Nós precisamos saber do que então? Defender a fé requer o quê? Dos verdadeiros desígnios, vontade, palavra, desejo do Senhor. A palavra desígnios tem a ver com tudo isso. O que é que o Senhor quer de nós, deseja de nós, deixou para nós? O que Deus nos deu como herança? Apenas os céus? Não. Deus nos deu como herança a sua palavra, a sua voz, a sua direção. Deus deixou para nós como herança, como presente, o Espírito Santo, que habita, confirma, conduz, nos dá força para que nós possamos viver. Esses desígnios de Deus têm que ser conhecidos completamente, para que saibamos o que é a verdade, para que saibamos quem são os hereges e como eles agem, e qual é o nosso dever quando somos expostos a ensinos falsos. O texto que nós vamos ler, os versículos 1 a 4, vão nos apontar a seguinte ideia. Aos salvos em Jesus, é necessário o desenvolvimento da misericórdia, da paz e do amor, para lutar pelo evangelho diante dos falsos mestres. Estranho, né? Não é estranho? Peraí, tem alguma coisa errada aí, pastor, não tem? Para defender a fé, misericórdia? Deve estar errado, isso aqui não é possível. Diante de falsos mestres, eu tenho que... Paz? Parece não fazer sentido, porque o falso ensino causa destruição. Amor. Para defender o evangelho, frutos do evangelho. Quero convidar você a ler o texto comigo. Os versos vão ser colocados aqui, versos 1 e 2 estão aqui. Você pode passar para mim depois o 3 e 4, na sequência. Palavra do Senhor, são apenas os 4 primeiros versículos. Acompanhe comigo a leitura. Estamos lendo pela Nova Almeida atualizada. A palavra do Senhor diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Nesse tempo, ó Deus, em que a sua palavra
foi lida, será exposta agora, será pregada. Clamamos mais uma vez pela ação do Teu Espírito sobre nós. Que no poder do Senhor, nosso coração seja trabalhado. Nada e ninguém venha nos atrapalhar aqui nessa caminhada contigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e me usa como instrumento Teu. E tem misericórdia de mim, ó Deus, para que eu também aprenda e viva em temor diante do Senhor, para a glória do Seu nome. Ajuda-nos nesse tempo. Fala aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Para uma forma um pouco mais didática, eu vou, por assim dizer... Espera aí que parou aqui. Não foi mais aqui, Will. Isso. Tem um esboço aí na tela, você pode acompanhar. Há uma pequena divisão do texto, nós vamos lidar com os 2 primeiros versículos primeiro, que vão nos apontar que misericórdia, paz e graça são multiplicados na vida dos que estão seguros, dos que seguros estão, por meio de Jesus Cristo. E os versículos 3 e 4 vão nos ensinar que lutar pela fé é dever de todo cristão. Todos precisam fazer isso, já que os ensinos ímpios e libertinos estão sendo espalhados no meio da igreja de Cristo. Estranho falar isso, né? Que a igreja de Cristo está ouvindo ensinos libertinos, ímpios, não santos, mas essa é a realidade. Primeira parte, versos 1 e 2 vão nos ajudar nesse momento a compreender isso. A misericórdia, a paz e graça, elas são multiplicados na vida dos que seguros estão por meio de Jesus Cristo. Como é que o texto começa? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Olha a ênfase, aos que foram chamados, aos que são amados em Deus Pai e que são guardados em Jesus Cristo. Eu não sei se você se lembra, mas semana passada, quando eu estava falando sobre o texto bíblico, eu falei que Judas é caracterizado por aparecer em algumas tríades. O que são tríades? Sequências de 3 palavras ou 3 conceitos, 3 verdades, 3 exemplos, 3 qualquer coisas que possam ajudar a compreender ou construir uma linha de argumento. E a primeira tríade de Judas é exatamente essa. Que tríade é essa? A tríade de que chamados, amados e guardados em quem? Em Jesus Cristo, são expressões da ação de Deus em favor do seu povo, da sua igreja. Quem está sendo guardado por outro. Quem está sendo chamado, ouviu de alguém. Não é algo que parte de nós. Não é algo que nasce do nosso ímpeto. Talvez você esteja hoje aqui pela primeira vez em qualquer lugar, de todas as vezes, em uma igreja evangélica, e se perguntando por quê. Foram as pessoas, foram as condições, não importa o meio. Se Deus lhe trouxe aqui hoje, talvez seja o dia em que Ele está chamando o seu nome pela primeira vez. Aos que já foram alcançados pela graça dele, se lembram muito bem, conseguem perceber o como que o agir de Deus trazendo é uma expressão de amor. E é uma expressão que não apenas nos mostra o amor dele, mas demonstra que ele tem propósito sobre nossa vida. Como é que Judas começa essa carta, então? Meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago. Na verdade, ele nem fala meio-irmão de Jesus, né? Qual é o termo que ele usa sobre Jesus, que é irmão dele? Ele não poderia falar Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago. Que Tiago é esse? É o Tiago que em Atos é pastor, é um dos presbíteros, ou provavelmente o pastor principal da igreja de Jerusalém. A primeira igreja da história. Credencial não faltava, hein? Irmão do Salvador, irmão do pastor titular, digamos assim, do líder da igreja em Jerusalém. E como é que ele se chama? Servo. Precisamos aprender. Tem muitas vezes que nós estamos nos colocando em condições e situações que nós poderíamos nos portar apenas como servos. Viver apenas como servos.
sem querer atrair para nós os holofotes, sem querer colocar a nossa vida em evidência, sem tornar as pessoas dependentes de mim, porque ninguém pode ser dependente de mim. E sim, a Igreja Batista em Extrema não pode depender do seu pastor. Porque eu também sou um ser humano, sou falho, e eu também dependo daquele que é o supremo pastor, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Servos. Nós, por vezes, falamos isso, né? Temos o privilégio de não ser apenas um servo, mas lembra disso, nos tornarmos amigos, como a música canta, mas ele fala, eu não sou apenas, não está dizendo que ele deixou de ser servo. Diante do Senhor, todos nós somos. Esses que são servos, assim como Judas, como Tiago, esses são chamados, são amados, são guardados, são expressões da graça de Deus sobre eles. Essas expressões, elas testemunham para nós de algo importante, porque o princípio de sermos chamados é o da graça redentora. Efésios 2, verso 1, nós lemos, eu comecei o nosso louvor lendo esse texto. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele, Cristo Jesus, nos deu vida. É Ele quem chama. As pessoas respondem a Ele. Mas elas só podem responder se foram de fato chamadas, se Deus de fato atuar no coração e na mente delas. Essas pessoas a quem Deus salva por meio de Cristo Jesus, por meio da graça redentora de Deus em Cristo, essas pessoas são amadas. Essas pessoas recebem o favor de Deus, que é tão conhecido em João 3,16. Porque Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira, Ele amou a todos, Ele teve compaixão da humanidade, Ele derrama o seu coração ali, expressando e dando a vinda de Cristo, para que todos sejam salvos. O que o texto continua dizendo lá de João 3,16? Para que todo aquele sem fé não há salvação, sem arrependimento não há perdão, sem mudança de vida não há transformação. A graça, ela não te chama para você permanecer igual. Deus não chama pessoas para serem iguais, mas pela graça que transforma, que nos dá força para renunciar, para abandonar pecados. Essa graça, que é um amor de Deus dado por favor dele, é essa graça que nos dá condições de sermos guardados em Cristo Jesus. Como João 6 afirma, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma abrirei minha mão, ou alguém arrebatará essa pessoa de minha mão. Deus não salva alguém para ser perdido depois. Deus salva alguém de onde jamais poderá sair das mãos do Senhor. Mas não é possível estar nas mãos do Senhor e continuar com a mesma vida. E é por isso que, por vezes, nós achamos ou entendemos que a salvação apenas, como se fosse pouca coisa, nos livra da morte. Mas observe, se somos chamados para viver com Deus e desfrutar dele, o desfrutar é simplesmente colher as bênçãos dele? A gente tem o privilégio de poder conhecê-lo, de poder ser transformado e de poder aprender para não apenas saber, mas para aprendendo dele, ter nosso coração e mente mudados. Podemos criar, inclusive, forças e condições vindas dele, do trabalhar dele sobre nós, para que passemos pelas dificuldades, para que vençamos os momentos mais difíceis. A graça de Deus também é um dos meios pelos quais Deus nos leva à maturidade. Deus nos leva a termos uma costa mais larga, uma casca mais grossa, uma condição de suportar, porque é só pela graça que nós podemos caminhar com Ele. Diante de tudo isso,
O que é que o texto bíblico aponta para nós? Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Observe, não é uma questão de recebermos misericórdia. Não é uma questão de nós agora recebemos a paz de Deus sobre nós, de nós experimentarmos o amor dele. Judas, usado pelo Espírito Santo, está dizendo que é necessário que misericórdia, paz e amor agora sejam o quê? Multiplicados. Quando a gente multiplica, isso fica conosco? Isso começa a transbordar. Isso precisa alcançar outros. Isso precisa ser visto na nossa vida. É impressionante como nós vemos, às vezes, pessoas que estão caminhando com Deus há muito tempo e misericórdia é ausente. Paz não é resultado da vida. Você olha para trás, é só briga, é só guerra, é só tribulação. E aqui não é uma questão de lutas externas. É a pessoa que caminha com Deus aonde ela vai, o problema está junto. A Bíblia afirma que misericórdia, paz e amor são multiplicados para que essas coisas elas transbordem, elas alcancem outros, elas sejam vistas. Não é só receber, é ser um meio de misericórdia, é ser um instrumento de paz, é ser uma forma visível, palpável, em que o amor de Deus seja presente na vida de outros. É importante, porque, irmãos, a misericórdia é para cada ato da vida. Nós temos que ser misericordiosos. E o texto de Judas, para aqueles irmãos que estão espalhados, ouvindo diversas coisas erradas por aí, é um ato de misericórdia, tanto de Deus, mas também de Judas em mudar o destino do que ele estava querendo fazer. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele queria escrever para uma coisa, para afirmar algo, mas ele entende uma necessidade e, por misericórdia, ele caminha de um outro jeito. Ele vai ensinar outra coisa usada pelo Espírito Santo. Paz é necessária em todas as condições, mas especialmente em todos os conflitos e oposições. Por quê? Imagina só se nós aqui estivermos vivendo o verdadeiro evangelho, vão se levantar pessoas talvez dizendo que nós estamos querendo causar divisão no reino de Deus. Aconteceu com você? Não, olha, todo mundo serve a Deus. Mentira. Não é verdade. Porque se todo mundo servisse a Deus de forma genuína e verdadeira, o mundo não estava como está hoje. E muitas vezes o mal tem sido cometido por pessoas que se dizem de Deus. Eu não preciso dar exemplos, mas se você olhar para as lideranças que há em geral no nosso trabalho, talvez nos nossos governos, talvez até mesmo nas nossas igrejas, em alguns lugares, você vai ver sinais e características que nem de perto passam por misericórdia, paz e amor. E em nome de Deus, pessoas estão fazendo isso. O evangelho verdadeiro está sendo pregado por todo mundo, gente? Está sendo vivido por todos? Também não. Mas essa multiplicação, ela precisa ser em cada ato das vidas com misericórdia. Em cada momento onde as dificuldades sobrevierem, as dificuldades realmente nos pegarem, a paz, e aquela paz, inclusive de Deus, que excede o nosso entendimento, seja um meio de graça dele sobre pessoas. Para quê? Para que o amor verdadeiro, tanto ao Pai quanto ao próximo, sejam vividos. Amar é ação. Não é verdade? É possível falar eu te amo para qualquer pessoa? Falar é. É possível amar a todos? Deveria. Quem consegue amar a todos? Só aquele que é misericordioso de forma plena. Jesus. Quem consegue amar de forma plena? Só aquele que aonde chega leva paz. O que é que Jesus fala para nós? Eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá. Não é querer ser boa praça ou politicamente correto com todo mundo. Não.
O mesmo Jesus que fala que devemos perdoar é aquele que aponta o dedo para os fariseus e mestres da lei que estão fazendo comércio na sua casa e o chama de cobras, raça de víboras, ainda que seja por amor. É esse Deus que nos chama hoje a vivermos mais uma tríade: misericórdia, paz e amor. Porque são características ou dons que nós, enquanto crentes, precisamos usar, viver, multiplicar continuamente. Cada um tem que responder por si nessa. E essa é uma pergunta difícil. Misericórdia, paz e amor estão nos passos que você já deu na sua vida quando você olha para trás? Nos meus passos, quando eu olho para trás? Quando as pessoas olham para nós, elas veem pessoas cheias da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ou pessoas cheias de si, de justiça própria? Às vezes nós queremos que a nossa igreja seja vista de determinadas formas, ou que as pessoas aí fora olhem para nós de uma forma queiram nos conhecer. Mas as pessoas aí fora estão vendo você e a mim como representantes dessa igreja. Será que as pessoas dessa cidade, quando nos conhecem na profundidade, na caminhada longa, elas veem esses traços de misericórdia, paz e amor na nossa vida? Já pensou que talvez os convites que nós fazemos para que pessoas venham conhecer a Cristo, eles venham conhecer a nossa igreja, ou venham conhecer a Cristo, eles podem ser bloqueados pelo meu mau testemunho nessas 3 características? Porque a boca fala uma coisa que a mente e o coração não vivem. Não podemos andar em duplicidade. E qual que é o pedido de Judas a todos e que nos alcança hoje? Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam. Nós precisamos de misericórdia, paz e amor. Nós precisamos nos lembrar que em Cristo nós somos chamados, amados e guardados. Mas que misericórdia, paz e amor tem que ser expressões da nossa vida e não apenas palavras que a gente diz, mas que a gente não crê e não vive. A abertura do texto de Judas, apontando para essas características que devem ser multiplicadas em nós, parece que Judas está nos apontando um caminho, ou está mostrando que essas realidades de misericórdia, paz e amor, elas vão ser base e conexão para todo o livro. Porque não é possível a gente querer mudar a cabeça de alguém que pensa completamente diferente. E aqui quando eu falo mudar a cabeça, é você mostrar a verdade de Deus que transformou a sua vida. E não é uma verdade relativa, a verdade para um é de um jeito, verdade para outro é de outro. É verdade, verdade é um absoluto. Se não houver um absoluto, quer dizer, uma coisa real sendo verdade, não há nenhuma. Mas existe. Se nós apagarmos essa luz aqui, nós estaremos na escuridão ou claros? Vai estar claro aqui dentro. O que vai ser verdade? Já falou ali. Vai estar escuro aqui, não vai estar, Livinha? Isso é verdade ou não é? Mas alguns vão falar, não está tão escuro assim. Ah, não, isso pode ser verdade para aquele lá que é míope, e saiba disso, o míope enxerga menos à noite, enxerga menos em locais escuros. Então, se você me ver à noite e levantar a mão e eu não te ver, não foi culpa sua, não. Eu que sou ruim de vista mesmo. Eu sou míope. A verdade de Deus é uma só. E nós, como instrumentos da sua graça, da sua proclamação, precisamos anunciar a verdade dele, mesmo que outras pessoas não queiram crer. Mas não podemos anunciar a sua verdade de forma destrutiva. Ao contrário, com misericórdia, em paz e por amor. Judas vai confrontar a sua igreja, ou a própria igreja do Senhor, em misericórdia, em paz e em amor. Mas falando de assuntos bem difíceis. A segunda sessão, que é a última sessão desse texto, vai nos ensinar, nos versículos 3 e 4, que lutar pela fé é dever de todo cristão. Eu vou repetir essa frase no começo. Lutar pela fé é dever de todo cristão. Que fé que é essa? O que é fé aqui?
É meu ato de crer? O que eu creio? Minhas bases, minhas convicções, a verdade. Lutar para que a verdade seja conhecida é dever de todo cristão, já que os ensinos ímpios, a gente vai explicar já já isso, ímpios e libertinos estão sendo ensinados ou espalhados no meio da igreja do Senhor Jesus. A igreja de Cristo está sendo invadida por ensinos falsos, mesmo aquelas que ensinam corretamente, mesmo aquelas que têm e vivem pelo evangelho verdadeiro. Olha como é que Judas começa o texto. Amados. Ele não está com raiva, não. Ele está cheio de misericórdia, paz e amor. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, olha lá, quando eu estava desejoso, o desejo dele era esse. Judas queria escrever uma carta para desenvolver talvez o maior conselho, ou conceito, ou doutrina de salvação que a gente poderia ter. Talvez Judas estivesse desejoso de fazer isso. Quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele queria falar de uma graça comum, da salvação comum, perdão, que é a graça recebida por meio de Jesus. Comum aqui, essa carta é para crentes, não é? Se são crentes, são pessoas que foram salvas. Judas queria falar sobre a salvação que alcançou tanto a ele quanto aos que estavam recebendo a carta. Mas ele sentiu que era necessário fazer o quê? Exortar. Por quê? Porque há uma necessidade importante. Os falsos ensinos estão adentrando a igreja com toda a força. As pessoas estão falando coisas que não são verdade em nome de Deus. A gente já vai falar sobre isso daqui a alguns instantes. É necessário exortá-los a lutar pela fé. E a palavra grega aqui, que está o termo lutar, e quem não sabe, o Novo Testamento ele é escrito em grego. Então tem algumas palavras que, para a gente ter certeza do que elas querem dizer, a gente tem que olhar no significado, no contexto original. Porque para nós lutar aqui, pode ser uma lutinha de braço, uma luta, uma quedinha de braço, uma coisa mais simples. As crianças fazem lutinha, mas nem sangue tem. Graças a Deus. Imagina só. Quando ele usa a palavra lutar aqui, é um esforço agonizante. É algo pesado. É lutar de forma custosa. É uma luta em que você não vai apenas suar, você vai sangrar. É uma luta que exige renúncia, é uma luta que exige esforço, que exige comprometimento. É uma luta que não é da noite para o dia. Por vezes, irmãos, a gente se envolve com lutas dessa vida para construir, para obter, para empreender, para fazer tantas coisas. E a gente faz da vida uma profissão. A gente faz da construção da família a nossa vida. E a gente vive para essas coisas. E tudo que é relacionado a Deus é quando dá, se dá e se não me atrapalha nos meus planos. O Evangelho, ele aponta um caminho diferente. Judas demonstra que uma fé genuína, ela tem que ser defendida. E ela tem que ser defendida com esforço custoso, que demanda compromisso, que demanda continuidade, que demanda resiliência. Por quê? Porque há falsos ensinos no nosso meio. E nós lutamos pelo quê, então? Pela fé que uma vez por todas foi entregue. Pelas doutrinas que uma vez por todas foram entregues pelos apóstolos. Por quê, irmãos? Porque nós não temos nenhuma outra revelação que venha posteriormente ao que Deus já nos revelou por meio das Escrituras. Nós não temos nada que venha nos acrescentar ou que venha da parte de Deus que possa contrariar aquilo que Deus diz. Gálatas 1:8, aqui embaixo. Gálatas 1:8. Olha o que o apóstolo Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, aos nossos irmãos em Gálatas, lá na Galácia, perdão. Aos Gálatas ele escreve o seguinte, olha, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, lhes entregue um evangelho diferente daquele que já foi pregado, que ele seja anátema, que ele seja maldito.
amaldiçoado. Sabe o que significa isso? Que se alguma pessoa, se alguma igreja, se algum livro, algum pastor, se alguém, ou se eu um dia, por alguma circunstância, falar alguma coisa que vai além, vai a quem, ou não se compara, ou não está em equivalência ao que a Bíblia diz, não receba. É palavra de morte, é palavra maldita. Como é que você não vai receber se você não conhece a palavra? Poxa, mas eu confio na pessoa que falou. Pessoas não são Deus. Uma das coisas que eu falo sempre aqui, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu já fui em igrejas, especialmente essas da moda, as televisivas, que quando o pastor lê o texto, ele fala assim, agora fecha a Bíblia que você tem que me ouvir. Deus vai falar através de mim. E aí ele faz o quê? Arranca dinheiro do bolso do cara. Torna aquela pessoa alguém ganancioso e usa Deus como meio de bênção. Se você der 10, Deus vai dar 50. Se você ofertar seu carro, ele vai te dar 2. E 1 é 0, hein? Portado. Anátema, maldito. Essas pessoas estão mentindo em nome de Deus. Sabe o que vai acontecer com eles? Se não houver mudança e arrependimento, o inferno os aguarda com todo o dinheiro que eles tiveram, com todos os bens que eles conquistaram, com todas as mentiras que eles pregaram em nome de Deus. Eles vão caminhando firmemente para a destruição. E, infelizmente, milhões crendo em palavras que acham ser de Deus, mas nunca foram ditas por Deus. E como é que a gente sabe disso? Porque a palavra de Deus tem um evangelho único. A verdade dele é única. O evangelho verdadeiro, ele tem que ser defendido. Lutar pela fé é um dever de todo crente. Por quê? Porque não há nenhuma outra revelação, não há nenhuma outra palavra que seja dada por Deus hoje que seja nova ou diferente daquilo que já foi revelado por meio da palavra escrita e por meio de Cristo Jesus. Hebreus 1, texto muito conhecido, fala que antigamente o Senhor Deus havia falado ao seu povo por meio de profetas, por meio da lei, mas que nos últimos dias, de forma definitiva, ele falou por meio de Jesus, que é o seu Filho. Não há outra fala posterior a Jesus. Não há ensinos que ultrapassem Jesus. Não há coisas que a Bíblia afirme que não sejam verdades absolutas e eternas. Não há palavras de homens que possam se sobrepor ou mudar aquilo que as Escrituras já afirmaram. Mas o que está acontecendo? O que é que o verso 3 fala para nós? Lutem pela fé por que uma vez por todas foi entregue. Lute por isso. Essas verdades, se você olhar no texto, não está aqui, mas está a palavra santos, que aqui é o povo de Deus, os convertidos, os que creram. Por que é necessário lutar? Porque certos indivíduos, certas pessoas, certos homens, certos mestres da lei, certas pessoas, cuja sentença de condenação foi promulgada, quer dizer, foi declarada, foi dita há muito tempo. Essas pessoas se infiltraram no meio de vocês. E o que me pega é essa ênfase aqui, sem serem notados. Como é que essas pessoas são? Pessoas que a sua condenação diante de Deus está decretada. Pessoas que pela fala do texto bíblico, pela direção que Judas ou que as Escrituras estão apontando aqui, são pessoas onde já não há mais condição de arrependimento. A condenação foi decretada porque a condenação é irremediável. Não há mais conserto. Não há mais volta no caminho dessas pessoas. Como é que elas agem? Elas se infiltraram no meio da igreja. Falsos mestres se infiltram no meio da igreja. Eles já estão condenados, mas o pior de tudo, a igreja não percebeu. Por que uma igreja não percebe o falso ensino? Por que a gente, às vezes, ouve coisas e não consegue perceber o falso ensino? Se você lembrar do começo da nossa fala, do meu tempo aqui de pregação, falando sobre dinheiro, como é que foi aquele exemplo? As pessoas estudam o quê? O ensino falso? O verdadeiro.
Quando elas se encontram com o evangelho verdadeiro, qualquer coisa que venha fora daquilo que ela já conheceu e provou na sua vida que é verdade, deve ser rejeitado. Ah, mas fez bem para mim. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu conheci uma comunidade há um tempo atrás, conheci de internet e tal, não fui lá não, mas conheci histórias dessas aí, onde, por exemplo, um dos valores bíblicos mais fundamentais, que é a família, estava sendo distorcido. E não havia dificuldade alguma em se divorciar, casar pessoas diferentes por quaisquer motivos. Outra coisa interessante, as igrejas daquela época e de hoje, elas estão abrindo portas para alguns pecados que culturalmente estão sendo aceitos. As igrejas inclusivas, onde qualquer pessoa, em qualquer situação, pode vir de qualquer jeito e permanecer como ela está. Porque Deus, ele é amor. Pastor, o senhor falou de misericórdia, paz e amor. Como é que o senhor nega isso? Eu não nego isso, não. Deus é amor. Mas ele também afirma que ele é justiça. Ele também afirma que ele é fogo consumidor. Ele também afirma que ele é verdade absoluta. Ele também afirma, e a Bíblia afirma, que Deus é justo juiz. Como ele pode amar e negar a justiça? Como ele pode olhar para todo mundo de qualquer jeito? Vivendo uma vida, aliás, de qualquer jeito. Oferecer os meios de mudança para essa pessoa rejeitar, ele continuar dizendo, olha, como eu amo esse meu filho. O que você faz com um filho rebelde? Corrige, ensina. Mas se chega um ponto em que ele é irremediável, que ele não quer mais, o que você faz? Você abre mão. Felizmente você fez sua parte. A gente luta o máximo possível, mas a própria pessoa vira as costas. Não conhece o evangelho verdadeiro como deveria. E não o conhece apenas por conceito, mas não conhece por prática. Não o conhece porque talvez tenha extrema dificuldade em querer moldar o seu coração, ou talvez assumir um compromisso de uma caminhada com Deus. É impressionante porque a Bíblia afirma, lá em Tito 1,16, um texto que nós lemos aqui quando eu expus há pouco tempo atrás, o resultado desses falsos mestres é que eles negam o nosso único soberano Jesus Cristo. Tito 1,16 afirma que essas pessoas afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que eles fazem. Eu falei há pouco que nós podemos pregar um evangelho que é maravilhoso, mas a nossa vida pode apagar o que nós estamos pregando. A recíproca é verdadeira no sentido dos falsos mestres. Por quê? Porque eles ensinam, eles dizem, nós amamos a Deus, nós nos submetemos a Deus, nós vivemos uma vida onde Ele comanda todas as coisas e nós o respeitamos. Nós o amamos, Ele é o nosso Senhor. Mas a vida deles é oposta. Onde deveria haver submissão, há rebeldia. Onde deveria haver amor e perdão, há justiça própria e destruição. Ensina-se uma coisa que as Escrituras ensinam. Vive-se outra, diferente. Negar a Deus, nesse contexto, talvez seja de fato a influência do tal do gnosticismo. Pastor, você está falando em línguas agora? O que está acontecendo? O que é esse negócio aí? Alguns dias atrás, aliás, domingo passado, eu falei sobre isso, o tal do gnosticismo. O que era o gnosticismo? E eu quero lembrar você um pouco do que é isso. Não falei que iria começar a falar sobre esse assunto. O gnosticismo é um dos problemas que está aqui em Judas de forma muito forte. E nada mais, Judas está realmente apontando para nós aqui que é um problema grave. O gnosticismo, de fato, como movimento, ele não havia acontecido ainda, mas ele estava sendo desenvolvido. O que é gnosticismo? É a ideia de que o conhecimento, aquilo que você aprende, ele muda a sua mente e faz com que o seu espírito seja transformado completamente. Que você possa agora, de fato, conectar-se com Deus e viver uma vida maravilhosa com Ele. Mas o gnosticismo ensinava que quaisquer ações que você fizesse no corpo ou através do seu corpo não tinham qualquer influência ou poder para mexer com a tua mente, ou com a tua alma, ou com o teu espírito. Então,
Minha alma, minha mente, meu coração estão salvos em Cristo. E eu vivo uma vida como eu quero. O pecado é meu sobrenome. Não tem problema, adultério. Sexo fora do casamento, sexo antes, depois, não tem problema nenhum. Posso ver a vida que eu quero. Isso não afeta mais. É isso que as Escrituras ensinam? O que é que Jesus fala? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O gnosticismo ensinava que poderia haver desprezo às autoridades. Porque se eu já estou com a minha mente ligada a Deus de forma definitiva, eu não preciso respeitar ninguém. Por isso que as igrejas sofreram demais com problemas com liderança espiritual. Com pastores, com presbíteros, com diáconos. Por quê? Porque as pessoas estavam sendo influenciadas a rejeitar lideranças. Por isso que havia insurgências, insurreições ali dentro, problemas governamentais, porque o povo se levantava. Havia desprezo às autoridades, mesmo às celestiais. A gente vai ver daqui a pouco Judas comentando que tinha gente que desprezava os anjos, ou seres que Deus havia ali criado. O espírito é bom. O corpo já não tem problema nenhum. Pode ver a vida que você quer e já está com o pecado, já está destruído. E sabe qual é o ponto principal disso? Porque essas pessoas elas estavam negando a Deus por causa do próprio gnosticismo. E é por isso que Romanos capítulo 1, versículos 21 a 24, afirma o seguinte. Olha que interessante. Vou ler aqui porque eu não estou com a Bíblia aberta nesse texto. Olha só. Essas pessoas afirmavam ter conhecimento genuíno e verdadeiro de Deus. Olha o que Romanos falava. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Ao contrário disso, não deram graças. O que é que eles fizeram? Eles se tornaram o quê? Nulos, vazios nos seus próprios raciocínios, na sua própria gnose, no seu próprio pensamento. E o coração insensato deles se obscureceu, se tornou fechado a Deus. Dizendo-se sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Eles trocaram a glória do Deus incorruptível por aves, por quadrúpedes e por répteis. O que é que Deus fez com ele? Com esse povo, com essas pessoas, com essa mentalidade? É isso que vocês querem? Vocês estão trocando o glorioso Deus por coisas criadas, por coisas vazias, por apenas pensamentos? Por isso, Deus os entregou à impureza ou ao pecado de uma forma completa. De que forma? Pelos desejos do coração deles, para que eles pudessem viver uma vida onde eles desonravam o corpo entre si. Quando o texto bíblico afirma aqui no versículo de número 4, que essas pessoas, elas estavam... Eu não pus aqui o verso 4, mas você pode acompanhar aí, por favor, o finalzinho dele. Essas pessoas são ímpias, final do verso 4, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Sabe o que significa libertinagem? É uma liberdade de sensualidade. Sabe o que significa isso? Meu corpo, minhas regras. Eu vivo como eu quero. Eu tenho contato com quem eu quero. Ninguém presta conta, ninguém está nem aí. Olha a rebeldia às autoridades. Pai e mãe perdem a voz. Líderes, professores, igrejas, governantes não têm voz. Só têm voz quando mais dão. Na verdade, eles não têm voz, eles conquistam. Independente do lado que seja. O que está acontecendo aqui? A mentalidade do mundo está pervertida, corrompida. Nossa, isso está acontecendo hoje em 2026. Quando é que Judas foi escrito mesmo? Por volta de 65 depois de Cristo. Na verdade, os problemas são os mesmos. Eles só vêm se desenrolando e progredindo no decorrer da história. Sabe por quê? Porque lá eram seres humanos que estavam sendo alcançados pelo pecado. Por um mundo perdido. E hoje, em 2026, aqui em Extrema, todos nós somos seres humanos. Onde à nossa volta o pecado está sendo cometido às claras e dito que é bom.
dito que é assim que deve ser vivido. Viva a sua liberdade. Não é liberdade, é libertinagem. Não é capacidade, não é alegria. Ao contrário, eles estão negando o único soberano e Senhor, Jesus. É impressionante, porque Jesus ele não é Senhor só daqueles que o conhecem. Mas a Bíblia afirma, lá em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não adianta saber, se não houver submissão amorosa a Deus. Não adianta dizer que pertencemos a Cristo, se no íntimo dos nossos corações nós rejeitamos o senhorio, soberania e santidade do Senhor sobre nós. Não sei se você sabe, mas quando a gente encontra a palavra Senhor, a palavra Senhor no termo grego é Kyrios. Kyrios não é um senhor qualquer. Não é um camarada que é senhor como o mais velho. Mas a palavra que vai traduzir melhor ali, ela vai nos ajudar a compreender que Senhor é dono. É primaz. É aquele que tem autoridade sobre tudo. Quando nós chamamos Deus, Jesus de Senhor, Ele não espera de nós nada além de que um coração submisso. Por que Ele chega lá para os mestres da lei, para aqueles que diziam ser discípulos dele, e falam assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu te mando fazer? Por quê? Porque muitas pessoas dizem amar a Deus, dizem amar a Cristo, mas não o obedecem, não se submetem, não amam. Quero concluir com 5 ideias, talvez os 5 conceitos que possam nos ajudar a não só guardar as informações, mas a talvez criar um filtro na nossa mente, no nosso coração, que nos ajudem a identificar o que é o verdadeiro evangelho, como nós estamos vivendo e o que, como crentes, devemos fazer para a glória do Senhor. Chamados, amados e guardados são verdades que não devem estar apenas na nossa memória, para a gente lembrar, não, Deus nos chamou, Deus nos guardou, está tudo tranquilo. Não. Elas devem ser traços da convicção de fé na minha caminhada cristã. Isso precisa ser visto. Da mesma forma como misericórdia, paz e amor são características que devem estar sendo multiplicadas no nosso íntimo, para que a partir de nós possam alcançar outras pessoas também. Tem que ser alimentadas para que não falte em nós misericórdia, não falte em nós paz, e não falte em nós amor. Sem dúvida, essas coisas precisam ser multiplicadas a partir de nós, a partir de mim. Uma música antiga eu gosto muito, que ela fala assim, a começar em mim, quebra corações. Lembram dessa? Mas ali fala sobre unidade. Se a gente pudesse colocar uma com santidade, daria certo aqui. A começar em mim, quebra meu coração, para que eu seja um contigo, Senhor. Em misericórdia, paz e amor. Sabendo que no Senhor eu fui chamado, sou amado, mas também estou guardado. Precisamos, irmãos, viver uma vida firme no Evangelho. Por isso, não há outra doutrina ou fé cristã a ser revelada ou entregue. A Bíblia é suficiente. Eu vou falar de novo. Não há outra doutrina ou fé cristã a ser revelada ou entregue. A Bíblia é suficiente. Mas o irmão fulano de tal teve um sonho. Está em discordância das Escrituras? Maldito sonho. Nossa, pastor, que feio. Feio é obedecer a Satanás e negar o Evangelho. Feio é rejeitar a verdade. A Bíblia é suficiente. Vivamos firmados nela. Outra coisa importante, irmãos, é imperativo, é necessário, é urgente, é agora que nós precisamos aprender. É imperativo que a nossa luta contra os falsos ensinos exista. Se necessário, a ponto de sofrermos em todas as áreas.
Seja perseguição, seja problema, seja escassez, seja as pessoas não gostarem de nós. E sim, gente, uma pregação como essa pode ser impopular para os que são de fora. E até às vezes para nós mesmos aqui na nossa igreja. Nossa, o pastor é muito ruim, muito duro. Já ouvi isso. Não foram poucas vezes e não foi só aqui. Mas eu não vou prestar conta a vocês do que eu prego. Eu vou prestar conta a Deus. Você tem noção do que é isso? A gente deve levar isso em consideração. Eu não sou ninguém. Pastor Ananias não é ninguém. Mas eu vou prestar conta da vida de vocês diante de Deus. Do que eu ensinei. Falsos ensinos podem ter consequências eternas. Falsos ensinos podem levar pessoas à morte. Quer física, mas principalmente espiritual. Nós não podemos baixar a guarda. O falso ensino tem que ser rejeitado. Mesmo que nós soframos em todas as áreas, para que o santo evangelho seja anunciado por todos com fidelidade. Não é com capacidade de oratória. Não é um cara que fala bem ou que é inteligente. Não. O evangelho tem que ser pregado de forma fiel. O que a Bíblia diz é o que deve ser dito, e o que deve ser dito é o que deve ser vivido. E não adaptar a Bíblia ao meu gosto, à minha necessidade. E precisamos tomar cuidado, irmãos, porque impiedade, que é falta de santidade, e essa libertinagem, que é uma liberdade que nos leva a pecados, e é uma sensualidade que vai distorcer tudo. Essa impiedade e a libertinagem, elas afastam completamente os santos do temor a Deus. Observe, quando falsos ensinos adentram a igreja e começam a alcançar as pessoas que conhecem a Deus, falta de temor a Deus é o que vai acontecer. Por quê? Porque você não vai levar Deus a sério. Porque você vai começar a viver uma vida muito mais solta, desregrada, descompromissada. Porque talvez as palavras como vida eterna vão soar muito bem, mas inferno vai ser rejeitado. Pecado, não existe pecado. A gente no máximo erra. A Bíblia afirma que o salário do pecado é morte. E a Bíblia afirma que todos pecaram. E que se nós confessarmos o nosso pecado, não é erro, não é um vacilo. 1 João 9 afirma que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, cuidado, porque a impiedade e a libertinagem, elas afastam completamente o coração dos crentes em Cristo Jesus, do temor a Deus e da busca por santidade. Sem a qual, conforme Hebreus afirma, ninguém verá o Senhor. Não adianta você ter boas obras. Não adianta você frequentar a igreja. Não adianta você saber a Bíblia de cor e salteado. Se não houver abandono de pecados e vida de santidade, não há salvação. Podem existir situações, como por exemplo do ladrão da cruz, onde não deu tempo de a gente ver muitos frutos de transformação dele. Porque de fato, quem crer em Cristo e o confessar como Senhor será salvo. Isso é fato. Mas aos que foram salvos, não é possível essa salvação ser verdade, se não houver transformação. Sou salvo há 30 anos, a vida não mudou nada. Repense, reveja. Talvez você esteja convencido e não convertido. Essas ameaças do falso evangelho, irmãos, elas não podem ser negadas. Elas são reais. E ao mesmo tempo elas são mortais. Têm consequências eternas. Qual é a grande ideia da passagem? A gente encerra aqui. Aos salvos em Jesus. Você pode ler comigo? Vamos lá, juntos? Aos salvos em Jesus é necessário o desenvolvimento da misericórdia, da paz
e do amor para lutar pelo evangelho diante dos falsos mestres.